Na primeira palestra desse Congresso MV, tematizamos os dons espirituais, spiritual gifts, de que são dados para algumas pessoas em função de liderança, né? Tanto mediante a imposição de mãos nesse momento, ou também podemos buscar posteriormente. Paulo instruiu: buscai com zelo os maiores dons. Finalzinho de 1 Coríntios 12 e também Romanos 12, ali o paralelo, quais são esses dons. Na segunda palestra falamos do dom de profecia. O que é profetizar? De que é algo sobrenatural. Profetizar, vimos ali muitas passagens da Bíblia onde aparece profecia. Não é sinônimo de pregar nem de ensinar, mas é algo que acontece de maneira involuntária. Palavras de Deus, muitas vezes em tempo de crise e tal, em que situações nós vimos da vez passada, vimos que está profetizado, que vai acontecer hoje. E a ideia é nos preparar para que agora que vão acontecer sinais e maravilhas no tempo do fim, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, nós não coloquemos na cesta de lixo qualquer coisa que cheira a isso é coisa estranha, não estou acostumado, deve ser uma contrafação do diabo. Deve ser uma contrafação do diabo. Para que isso não aconteça, né? Nós vimos que a luz será chamada de falsa luz por uma classe de pessoas cristãs também. Então, eu vou ser muito cuidadoso em saber o que é verdadeiro e o que não, quais critérios, vimos a vez passada. E agora vamos entrar em um assunto novo no Adventismo. O Adventismo, desde criança, eu li esse capítulo e achava meio estranho, mas as explicações que a igreja dá, que eu também já dei para outras pessoas, às vezes, né, que falavam a língua, que existe a verdadeira falsificação do dom de línguas, também existe a falsificação, falso falar em línguas, existe. E condenando isso, eu tentava explicar que isso não é que... E tentava dar volta e voltas para tentar explicar. Mas hoje vamos ler 1 Coríntios 14 do jeito que é. Tá? Nós precisamos entender os dons em seu devido aspecto. Tá? E vamos ver também evidência de que é de Deus ou não. Mas antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que nada somos, a nossa dependência de Deus. 1 Coríntios 8, verso 2 diz: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É Laodiceia que diz: rico sou, de nada tenho falta. Eu sou rico, já tenho 100% da verdade, agora é só aguentar, posso estacionar gostoso aqui, tá? Até Jesus voltar. São adventistas estacionados, que se acham que já tem toda a luz e de nenhuma necessidade de ser esclarecido adicionalmente. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, que eu seja como uma criancinha. Eu quero aprender, ensina-me, Senhor, quero ouvir as tuas palavras. Mesmo que isso rompa o paradigma que por décadas eu tenho tido no Adventismo, desde criança. O apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Então, 1 Coríntios 14 está aí no meio dessa carta, dessa mensagem. Também deve ser muito instrutiva e poderosa. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas a nossos dias. Porque muitos dizem isso é circunstancial, daquela época. Ou é a cultura. A cultura, temos só que extrair o princípio, mas as instruções e a advertência, não, isso não. Temos que selecionar o bom, como é que é? Provar todas as coisas e reter o que é bom. Sabe? Vai nessa direção. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para a instrução e assim por diante, né? Correção. Bom,
Então eu vou aqui propor, e ao longo do assunto eu vou provar para vocês e mostrar que existem 3 tipos de orar, de falar em línguas. 3 tipos de falar em línguas. Existe o falar em línguas, que todos já estamos familiarizados, de Atos 2, que é Pedro falou, todo mundo ouviu em seu próprio idioma, porque ali havia um Pentecostes, uma reunião, um concílio geral, pessoas de todo mundo, e era necessária uma barreira. Isso é o falar em línguas de Atos 2, do Pentecostes. Existe o orar em línguas, que vamos estudar agora, que é o do meio, tá? Falar em línguas, que a gente vai ver que é diferente de Atos 2. Não é Atos 2, sendo bem honestos, lendo Coríntios do jeito que é. E existe a contrafação, falso falar em línguas, glossolalia, que se fala palavras estranhas, né? E existe muito disso aí em Babilônia. O falso falar em línguas, que é uma língua desconhecida não somente aos homens, mas também a todo o céu. Não entendem. É o tal do labachore, né? Que o pessoal aí canta labachore, que o pessoal fala, né? Esse povo Certo. evangélico, né? Não, é palavras repetitivas, ok? Eu já visitei uma vez uma igreja evangélica para poder conquistar alguém que estava lá, e 3 horas ali de culto seguidas, sem interrupção, e falava em línguas como que ondas, né? Não sei quem de vocês já foi a uma igreja evangélica de Babilônia, você já foi? Já. E outra coisa interessante também, Daniel, é o seguinte, ó. Tu já viu alguma contrafação de falar em línguas dos homens, inglês, português? Eu nunca vi. Uma contrafação do inglês, não. Eu ainda não vi ainda, entendeu? Mas assim, mas tem uma contrafação, porque a profetisa fala que é o falso falar em línguas. Que agora eu não vi um falso falar em língua, em inglês, em religião, em português, certo? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Não vi, mas tem uma contrafação em falar a língua que não entendemos. que não entendemos, que ela vem pelo Algo sobrenatural. Por algo sobrenatural, entendeu? Deus vem e fala com a pessoa, certo? E ela fala o mistério que Deus revelou para ela, entendeu? E ninguém falsifica uma nota de R$3. É. Porque não existe. Então, existe. A falsificação, o Satanás deve ter olhado ali a igreja primitiva. Eu vou lá na frente, no século XIX e tal, fazer algo parecido, mas só que eu vou fazer, que eu vou produzir, né? Sim. Enfim, o fato é que existe a língua de Canaã. A língua de Canaã. Ellen G. White utiliza essa expressão. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Ela não está usando aqui uma metáfora. Quem conhece Ellen G. White sabe que ela realmente fala o sim, sim, não, não. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã. Ou seja, aparentemente é uma língua mais rica, que dá para se expressar melhor. Nosso vocabulário aqui é limitado, temos que escolher entre palavra A ou B, ou às vezes já esquecemos C, né? Língua de Canaã, aqui, ó. E tem um outro texto aqui, ó, o Adilon contribuiu aqui com esse texto. Devemos aqui aprender a falar a língua de Canaã, a cantar os hinos de Sião. Devemos aqui aprender a fazer isso. Ah, interessante. Como será que podemos fazer isso? Ok, vamos então começar a ler 1 Coríntios 14, verso a verso, tá bom? Façamos uma leitura sincera, honesta, do jeito que é. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Espera aí, queridos, quando que você, Edna, já ouviu em nossa religião? Gente, vamos procurar profetizar. Você já orou pelo dom de profecia hoje? Eu nunca ouvi falar disso, mas aqui a instrução do apóstolo Paulo é essa, do Espírito Santo é essa. Devemos procurar o profetizar. Com zelo, procuremos com zelo profetizar os dons espirituais e principalmente o de profetizar. Olha só, agora, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus,
pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Vocês estão vendo que claramente a diferença entre esse falar em línguas e o primeiro, que é de Atos 2? Aqui, ó, esse falar em línguas aqui, de 1 Coríntios 14, o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Por isso o título dessa palestra é Orar em Línguas. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Vamos continuar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, pegando o verso número 1, disse que é para buscar profetizar, porque esse aqui é mais útil, fala aos homens, porque o falar em línguas, né, ninguém o entende, mas o profetizar, por isso que vamos buscar com zelo profetizar sobre tudo. O dom de línguas também é bom, é de Deus, não devemos evitar, nem proibir, mas esse aqui tem maior vantagem. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, ou seja, quem fala de maneira sobrenatural está exortando, consolando falando aos homens para edificação. Agora, quem fala blá blá, um sermão hoje em dia, qualquer pessoa, não está necessariamente profetizando. Tá? Mas quem profetiza necessariamente edifica, exorta e consola. Diga. O que eu achei interessante dois textos, dois versos, o 2 e o 3, porque aí fala de... não que um é maior que o outro, assim, eu não entendo assim, pode até ser também, mas que alguém aí é mais completo, porque de fato quem fala língua edifica a si mesmo, só que aquele profeta edifica toda a igreja, porque ele exorta, ele edifica e ele consola, entendeu? Então assim, porque é mais abrangente, ok? Então assim, é mais completo, ok? Então assim, eu posso exortar? Eu posso apenas consolar? Eu posso, mas tem aquele que faz os três papéis, edifica, consola e exorta. E o quem fala em línguas não tem essa, pelo que eu estou vendo aqui, ele não tem essa, a não ser que ele seja também um profeta, né? Certo? Uhum. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, os dois são bons, mas o de profetizar é mais abrangente, como ele diz. Ora, quero que todos vós faleis em línguas. Olha, quero que todos vós faleis em línguas. Marque isso. Mas muito mais que profetizeis. Então, o fato de que ele quer mais que profetizemos não quer dizer que, então línguas não. Nós temos essa tendência grega de, se ele diz que é melhor o outro, quer dizer que é pior esse. Então é ruim. Não. Os dois são bons. Um exemplo de todos que falaram em línguas foi todos os parentes ali, os parentes e a família de Cornélio, porque a Bíblia fala. Então, assim, um exemplo de todos que falam em língua ali, o povo de Cornélio ali, entendeu? Só para dar um exemplozinho assim. Ou seja, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aqui agora, na verdade, esse é o resumo de todo o capítulo. Sim. Gente, falar em línguas é bom, mas na igreja tem que ter intérprete. Não vamos mais falar em línguas na igreja, né? Ou seja, o dom de profecia é mais importante, a não ser que haja intérprete. Quer dizer que se houver intérprete, o dom de línguas sobe também à mesma categoria, ao mesmo nível, ao mesmo patamar que o profetizar. Porque, na verdade, é palavras de Deus em língua audível. Né? Pois é, porque então, também o profeta pode também falar em línguas, o profeta. Certo? Presumo que sim. Sim, Deus pode dar a capacidade. Né? Porque assim, porque ele não edifica. Né? Aqui não diz também que com a parte que fala aqui que orar, quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizei, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete,
para que a igreja receba edificação. Então, de fato, também edifica. É isso que tu está dizendo, né? Edifica a mim mesmo se não houver intérprete. Mas se houver intérprete, Aí edifica todos. Todos, de fato, é muito claro isso aí. Ok. Então, acaba que ele fazendo o mesmo papel do profeta, porque edifica todos. Sim, é a palavra de Deus em linguagem compreensível. Pois é. Né? Amém. Ah, E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se não for falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Outra vez aqui, a mensagem principal do capítulo é: na igreja tem que ter intérprete. Porque senão, de que vai aproveitar? Agora, falar por meio de revelação, ciência, profecia, sim, ó. Vou ler de novo. Aí agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se não vos falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Se subentende que nada vai aproveitar. Agora vamos dar um pulo lá para Atos 2, para comparar esses dois falar em línguas. Porque no adventismo convencional, que nós estamos acostumados, né, até da verdade presente, até agora nós temos entendido, não. Só existe um falar em línguas bíblico e um falso e verdadeiro. Tem um bíblico e tem um não bíblico. Mas vamos ver a diferença. Ó. Tem 3 falar em línguas. O de Atos 2, o de 1 Coríntios 14, que é orar em línguas, e tem a contrafação satânica. Tá? Vamos ver a diferença entre o primeiro e o segundo. 1 Coríntios 14, agora vamos lá dar um pulo em Atos 2. Olha só. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia, próximas de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, nós ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então eles ouviam, cada um ouvia em sua língua. Não era necessário intérprete. Olha a diferença aqui. Esse símbolo aqui é sinal de não igualdade, mas diferença na matemática. Agora, muitas pessoas chegam para 1 Coríntios 14 e dizem que isso aí de 1 Coríntios 14 são línguas reais, são línguas dos homens, né? Porque lá 1 Coríntios 13 não fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então tem a língua dos anjos de Canaã, língua de Canaã, e a língua dos homens, inglês, francês, português, espanhol. sim. Língua dos homens e língua dos anjos. Mas ainda que eu soubesse os dois e não tiver amor, né? Mas isso mostra que tem língua dos homens e língua dos anjos. Quando fala visto que ninguém o entende, é a língua dos homens ou dos anjos? É a língua não dos homens, porque ninguém o entende. E outra coisa interessante é que no verso 1 e 2 e 3 de 1 Coríntios tem a palavra ainda, né? Aí as pessoas dizem assim: não, mas o apóstolo Paulo só tem uma referência na questão de falar em língua dos anjos. Tudo bem, ok. Então, lá, o que é que ele diz lá? E a pessoa diz: não, diz ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas no mesmo verso não diz só dos anjos, diz dos homens. Quer dizer que se a palavra ainda é para dizer que não tem, é impossível falar a língua. Algo metafórico. É algo metafórico, é algo assim que poético. Ele é poético, ele não falava a língua dos anjos, também tá lá ainda que eu falasse a língua dos homens. E se fosse algo metafórico também, a palavra ainda também está no verso 2, ainda que eu tivesse o dom de profetizar. Mas deixa muito claro, a escritura deixa muito claro que Paulo era profeta. Exato. Era profeta. Então, ele falou ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e tal. Então, ainda, o apóstolo Paulo deu a sua vida pelo evangelho. Entendeu? Sim. Certo? Ele era um homem que tinha assim, bastante recurso, e quando ele não podia mais avançar com esses recursos, começou a fazer suas barraquinhas e tal para poder avançar. Então, ou dar o seu corpo para ser queimado. Isso, também muitos o fizeram. Também, muitos o fizeram. É algo real. Então, assim, a palavra ainda não pode invalidar, né, como supondo
supondo que a palavra de Deus ali está falando só de uma forma metafórica. Não pode, entendeu? Sim. Certo? Porque aí a gente ia ter que invalidar três versos aí. O de 1 Coríntios 13. O verso 1, o 2 e o 3. Então, a gente tem que, do jeito que a Bíblia fala, a gente tem que... Sim. Agora, mesmo que você diga que, mas é a língua dos homens, eu tenho certeza, tá? Mas o fato é que vai vir de maneira sobrenatural. Então, que diferença faz você falar, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de suíço aqui. Ich rede jetzt mit euch in Schweizerdeutsch und ich denke nur etwa 1% von euch versteht, was ich sage. Que diferença faz você falar em suíço ou você falar, por exemplo, em francês? Je maintenant suis en train de parler avec vous en français et je crois que moi entre sien comprend ce que vous dites. Tanto faz se é a língua de Canaã, se é a língua que você não conhece, você não vai estar comunicando-se com as pessoas. É algo que o seu espírito entende, você é edificado. É como você orar em língua de uma forma, numa linguagem íntima, intimidade com Deus. Mas não faz diferença. Que diferença faz se Deus vai me dar o dom de orar em mandarim ou em suahili? Ou na língua de Canaã? O fato é que é sobrenatural. Agora, a contrafação satânica da glossolalia, interessante que contém muitas repetições, né? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre a glossolalia. O Adilon vai até exemplificar, quem sabe. Ok. Mas muitas repetições, né? Então, as linguagens que são verdadeiras linguagens, não tem esse tipo de repetição. Sobre a contrafação, olha só, sobre a terceira aqui, que é de Satanás. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons. E dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma algaravia sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Forte, né? Verdade. Tem uma língua desconhecida. Isso aqui é a falsificação, é desconhecida por Deus e por todo o céu. Nós não queremos jamais esse tipo de contrafação, é algo diabólico. Olha só que interessante agora. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres, ajudados pelo grande enganador. Então, que palavras-chave eles costumam usar, por exemplo? Labachura de cantas, né? Labachu, labaxê. Isso, muitas é repetições. só misturar de canta labaxi, rabaxi, megabarrash, ola rabaxi, mihakamacha. Entendeu? Então, assim... diversas combinações de certos vocábulos. Entendeu? Certo? Assim, existem várias formas de falar, né? Essas línguas. Então, assim, nós somos contrariamente a essas línguas, né? É o que a Ellen White diz aí, é tanto desconhecida aos homens como ao céu. Sim. É muito claro isso aí, entendeu? Sim. Aí você pode procurar. Procura a palavra labachúria. O dicionário vai dizer, não tem tradução. Entendeu? Você vai lá no YouTube... São manufaturados. Não tem tradução. Labachúria. Labachúria. Não tem tradução. Pronto. É muito dita no meio evangélico. Então aqui diz, esses dons são manufaturados por homens e mulheres. Não vem diretamente de Satanás, mas eles são ajudados pelo grande enganador. Por isso que parece que Ellen White... Parece não. Como é profecia, né? Eu creio que Ellen White acabou... dizendo aqui também a mesma coisa que o dicionário diz, não tem tradução, que é desconhecida aos homens e ao céu. Por exemplo, se eu inventar agora uma língua, eu vou tentar falar uma língua agora que eu não sei o que é, e eu vou tentar manufaturar ao vivo aqui. Você percebe que o suíço que eu falei, ich glaube, dass nur etwa 1% von dem, was ich rede, der versteht. Você percebe a diferença? Que um é algo artificial, manufaturado, e o outro
É algo que você não entende, mas parece que realmente é uma língua de verdade. Dá para cantar qualquer hino, né? Por exemplo, um hino aqui, um hino do hinário, né? Pode cantar assim, de que cache palapache, labachole camache, lapachile que bajole, rapachi que tamachá. Isso é falsificação, é língua Qual é falsa. esse hino aqui, né? Sim, vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus, entendeu? Então, assim, já vi O hino da batalha. muitos pastores cantando, né? Essa forma, como diz Ellen White, né, Profanada. desconhecida ao céu e aos homens, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é sobrenatural, não tem significado nenhum, entendeu? Agora, o que nós estamos analisando aqui é uma coisa. Satanás não via ainda ele fazer uma contrafação de línguas como a dos apóstolos, Atos capítulo 2, mas ele está fazendo uma contrafação do falar em línguas, que é falar em mistério, né? Que precisa de interpretação, que o apóstolo Paulo diz até também que também é orar em línguas, certo? Ali de 1 Coríntios 14, ele faz uma contrafação. Quer dizer, então Satanás ele faz uma contrafação de tudo, menos de línguas, menos das línguas ali de 1 Coríntios 14. Então fica complicado da gente aceitar essas explicações que estão tendo por aí no meio, né? Uhum. Então, são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. E isso aqui é um trechinho que nós vamos estar estudando na próxima palestra, que é o fanatismo no leste. Ellen White tem todo um capítulo, o caso no leste, em que fala desse fanatismo, e nós vamos estudar mais profundamente amanhã. Mas aqui fica registrado que existe o falso falar em línguas que nós condenamos, tá? Agora, voltando aqui a 1 Coríntios 14. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, que seria hoje o equivalente, o violão, né? Cítara, guitarra, em espanhol, violão é guitarra, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Isso aí é um princípio que o apóstolo Paulo está aplicando, certo? Extraindo da linguagem de falar em línguas, ok? Isso é um princípio que ele está dando. Por exemplo, as pessoas, como os pentecostais, falam palavras, ninguém se entende. Não é o dom de língua, entendeu? Então, assim, ele está querendo dizer que se não a pessoa não souber interpretar, é como uma trombeta, é como um objeto inanimado que não sai o som perfeito, claro, para que as pessoas possam entender, certo? E é o que muitos evangélicos, eu acredito que todos, né, estão fazendo, ok? Não tem sentido o que eles falam, entendeu? É uma língua desconhecida aos homens, desconhecida a Deus. Porém, essa aqui, o apóstolo Paulo deixa muito claro que dá para se entender, muito claro, e vem de Deus. Sim. Ou seja, se eu tocar no violão um acorde qualquer sem inteligência, né, você não sabe que nota, que harmonia é essa. Mas se eu tocar um dó, se eu tocar um ré, né, aí fica distinto, se conhecerá o que se toca. Essa música aqui. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Já sabe que o som disso é, né, o toque da alvorada nos camporis. Tan, 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 taran, tan, taran, tan, 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 tan. Bom dia, pessoal! Né, o toque da alvorada. Se a trombeta der sonido incerto, né, se for assim, que negócio é esse, né?
Quem que vai saber o que é, qual é o sinal? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Que tipo de espécie de vozes? Tem o gato, miau, mo. Cada um, o próprio cavalo, quando está recebendo ração, ela faz assim, ó. Agora, quando está alegre, faz outro ruído. O cachorro. O jumento. Tá triste. O jumento. Entendeu? Tá. Mas o próprio cachorro late e tem esse, não é? Aí ele rosna. Né? Cada um tem o seu significado. Quando ele quer, por exemplo, quando o cachorro tá querendo espantar o outro, entendeu? Ele faz um rosnado, então tem o sentido de que é pro outro sair fora, entendeu? Isso. Então, a gente não pode ignorar isso aí, entende? Certo? E o cheirinho? Isso. Ah, tô curioso, tá? É rabinho lá. Então, cada um tem o seu significado, nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, porque estou boiando, né? E o que fala será estrangeiro para mim. Uai, ele está falando algo que não entendo, parece estrangeiro. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Olha só, essa palavra também é dita para nós hoje. Nós também não queremos dons espirituais e nós também não estamos procurando abundar neles. Não só descobrir o dom que eu recebi por ocasião do batismo, por imposição de mão, né? Se é que eu recebi um, não é para todos. De fato é. É dons especiais para a liderança. Mas eu posso procurar, depois do batismo, procurar, né, abundar neles. Eu posso desejar e receber dons depois, posteriormente, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. O que fala em línguas, ore. Então, se eu começo a falar uma língua que vocês não estão entendendo, eu devo orar. Senhor, me ajude para interpretar, para que eles também sejam edificados. Por isso, que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Uau, Senhor, estou começando a falar em outro idioma. Que lindo, que complacência que Deus me deu isso aí de presentinho. É um mimo de Deus. Mas, Senhor, eu também quero compartilhar com os outros. Ore para que a possa interpretar. Olha. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Interessante, né? Profundo. Gente, mas espera aí, temos só um cérebro. É bem profundo isso. O meu espírito ora. Quem sabe precisamos de outros versos para iluminar esse verso aqui, né? Será que tem a ver com aquele verso que diz o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca? Talvez, talvez não. Comente comigo, você que está assistindo, assim como a Dilon também assistiu as outras palestras, e começou a me mandar texto, olha, para iluminar esse verso. Como é que assim? Como assim? Meu espírito ora, mas meu entendimento não é o do outro, é meu. Entendimento fica infrutífero. Profundo, né? É um mistério. Em espírito fala mistérios. Gente, olha só. O melhor é quando acontecer conosco, nós vamos experimentar. Senão é como eu descrever para vocês como é comer um maracujá doce. Sabe? Tem umas pedrinhas que parecem assim. A cor é amarela, mas o gosto é amarelo. Não dá para falar que o gosto é amarelo. Sabe? Quando você comer o maracujá doce, você vai sentir. Então, né? É algo profundo. Quem sabe estudando nós vamos conseguir decifrar melhor, pedindo sabedoria a Deus. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim.
Ó, então é orar em língua, por isso aqui o título da palestra. Isso aqui não é pregar em língua, gente. Não é Atos 2. Se eu orar em inglês, por exemplo, eu sei falar inglês. Se eu orar em inglês, meu entendimento não fica infrutífero. Eu entendo o que eu estou falando, né? Então isso aqui não é nem pregar, nem língua dos homens. É orar e a língua dos anjos, evidentemente. Meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Agora ele fala oração e cantar. Vamos explorar um pouco isso aí, porque essa expressão, cantar com entendimento, a profetisa agora lança luz. Temos alguns textos e aqui temos um deles, ó. Ellen G. White dizendo, que até mencionei lá no vídeo do novenário, muitos cantam belos hinos nas reuniões, hinos do que eles querem fazer e pretendem fazer, né? Por exemplo, aquele hino lá que diz assim: sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. É o que eu quero fazer, eu quero ser fiel. Ou, por exemplo, aquele hino: prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der e seja onde for, em cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Gente, esse hino eu não canto, eu não costumo cantar isso porque é algo muito pesado. Eu prometo a Deus que sempre estarei vivendo em plena paz e amor. Eu não quero prometer, eu quero aspirar isso, mas eu não vou prometer para Deus, senão é uma promessa humana. Mas então, muitos cantam, mas não estão pensando na letra. Será que eu prometo a Deus isso mesmo? Plena paz e amor, gente, é muito amplo isso aí. Então, ó, vamos continuar. Muitos cantam belos hinos nas reuniões, hinos do que eles querem fazer e pretendem fazer, mas alguns não fazem essas coisas. Não cantam com o espírito e o entendimento também. Assim, na leitura da palavra de Deus, alguns não são beneficiados porque não a põem em sua própria vida, não a praticam. Vi que todos devem cantar com o espírito e com o entendimento também. Deus não se agrada de algaravia. O que é algaravia? Aqui eu coloquei entre colchetes uma coisa que não é de Ellen White, mas eu coloquei para melhor compreensão. Linguagem muito confusa, incompreensível, charabiá. Isso. Deus não se agrada disso, de algaravia e dissonância. Dissonância também, gente. Lá na música do novenário eu exemplifiquei no momento lá, mas eu percebi que aquelas cifras que tem Dó com baixa em Mi, algumas vezes essas baixas em não estão na partitura ali para clave de Sol e clave de Fá. Não se reflete, é uma dissonância, é um efeitinho para dar um temperinho. Deus não se agrada disso. O correto é sempre mais agradável a Ele do que o errado. Então, devemos cantar com entendimento. Por exemplo, essa semana estávamos aqui montando essa estrutura, ó, que temos essa nova estrutura aqui, ó, em cima a treliça, o truss, box truss, e eu falei pro Adilon, passa por favor o martelo, e ele me passou um alicate. Ou seja, foi ali uma distração que acontece comigo também, mas que isso mostra que não houve entendimento aqui naquele momento. Ele estava pensando em alguma outra coisa, e também acontece comigo. A prática dele mostrou que não teve entendimento naquele momento. É como ler um verso obscuro da Bíblia, né? Lá, deixa eu abrir aqui um verso aleatório. Por exemplo, um profeta menor aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. 9, verso 2. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo não lhes falhará. Não habitará na terra do Senhor, mas Efraim tornará ao Egito, e comerão coisas imundas na Assíria. Peraí, está em que contexto? Por quê? É castigo de quê? Né? Quer dizer que o Efraim é o povo de Deus, uma parte vai para o Egito, sabe? É como ler um texto assim
e não entender o significado para mim. Que lição que eu aprendo disso, né? Meu espírito leu, mas eu não li com entendimento, tá? É o que Jesus falou, né? O Pai busca aqueles que adorem Ele em verdade e em espírito. Ou seja, não só em espírito, mas também em verdade, né? Exato. Porque a verdade Boa. é clara, Sim. né? E Ele diz que as minhas palavras são espírito. Ele fala, minhas palavras são espírito. Ele Sim. diz. Então, assim, não basta só a gente adorar Deus em espírito, certo? Mas também em verdade. Certo. Então, não basta eu cantar só com o Espírito, ou orar com o Espírito, eu tenho que orar também com a verdade, ou seja, com o entendimento, porque quem ora com entendimento, quem ora com a verdade, canta com verdade, aí é uma vida prática, né? Sim. Pois é. Então, mais importante do que falar idioma X ou Y é o sentido ou significado, né? Então, isso aqui explicou o que é cantar com entendimento. Então, agora aplicando para o orar com entendimento, ó, orarei com entendimento. Não. Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Ok. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como se dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? A palavra amém em hebraico significa assim seja, verdade. Quando Jesus falou em verdade eu te digo hoje, é amém, amém, em hebraico, ou seja, verdade, em verdade eu te digo hoje. Como é que alguém vai falar? É verdade? Mas peraí, não entendi. Não, aí não vai falar amém. Você só fala amém para aquilo que você concorda. Dou meu apoio. Amém. Como dirá o amém sobre a tua ação de graça? Ah, interessante. Aqui temos uma dica, uma deixa do conteúdo, geralmente, de orar em língua dos anjos. É ação de graças. A nota tônica, pelo menos, né? Como dirá o amém sobre teu orar em línguas, que não conhece, né? Tua ação de graças, ele usa é sinônimo aqui. Aquele que ocupa o lugar de indouto, quer dizer, que não conhece, que Sim. é novato, né? Uhum. Visto que não sabe o que dizes. Ele não vai poder falar amém, tá? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, indouto é alguém recente, é? Não, pode ser a pessoa que seja de mais tempo, mas não cresceu o suficiente. Ou seja, indouto vem de não, indouto, douto. Mais uma comprovação de que isso aí não é o dom de línguas de Atos 2. Ó, douto, aquele que possui extensos conhecimentos, que é muito instruído, sobretudo em matéria de história ou de literatura, erudito. Então, aquele que não é isso, por que menciona indouto aqui? Deixa eu ver. Como que dirá o amém àquele que está aprendendo? Ele está dizendo amém, quer dizer que ele não sabia e agora caiu a ficha, né, para assim dizer, amém. O indouto. Eu sou mais douto agora, por assim dizer. Isso, né? ele é mais douto agora. Mas ele... Visto que não sabe o que dizes. Então ele não vai poder falar amém se ele não entende. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Tá? Dou graças a Deus que falo em língua mais do que todos vós. Olha, então Paulo mesmo falava em língua dos anjos, aqui pelo contexto, mais do que todos. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, temos que considerar que Corinto era uma cidade portuária, metrópole do mundo, e havia gente de todo... Certo. Sim. Porém, todos, ou quase todos ali falavam grego. Sim. Né? Porque senão o que eles estariam fazendo? Gente, eu estou mais perdido que, né, aqui sem comunicar com ninguém. Não, as pessoas sabiam grego. Eram de outras partes. Qual que era a língua oficial de Corinto? Era o grego. Sim. Mesmo tendo pessoas... É como Nova York lá. Tem comunidade judaica brasileira, da Turquia, mas todos falam inglês.
Sim. né? Mais ou menos falam. Porque assim, eu não posso estar num país se eu não sei falar a língua desse povo. Exato. Até onde eu sei é assim, certo? Agora as pessoas às vezes confundem o evento com a convivência. Por exemplo, as pessoas em Corinto, elas conviviam, a maioria das pessoas conviviam. O apóstolo Paulo pregava lá e falava línguas, os apóstolos também. Agora, em Coríntios, em Atos 2, foi um evento. O povo não convivia ali, eles vieram para uma festa, entendeu? Aí, assim, eles tiveram que falar em outras línguas estrangeiras, certo? A Capadócia, Panfilha, de Patros, de outros mais, a Judéia, assim, e aí vai, né? Um montão de gente. Aí sim. Então, não tem como dizer que a Atos 2 e 1 Coríntios 14 estão falando da mesma língua. Sim. Não tem como. E também não faz sentido, né? Alguém pode dizer, mas Daniel, pode ser que a pessoa lá do norte da África, que falava Swahili, por exemplo, quisesse começar a pregar em Swahili, mesmo que soubesse o grego, quisesse começar a pregar na língua dele, africana, blá, 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 blá. Então Paulo está instruindo, não é para fazer isso, tem que ter intérprete. Gente, será que Paulo realmente iria dedicar um capítulo da Bíblia para falar uma coisa tão óbvia? É uma coisa tão óbvia de que se você quer falar em africano e ninguém entende, tem que ter intérprete. Lembre-se dessa citação aqui de Ellen White. O apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e poderosas. Então isso aqui não pode ser um tratado para uma coisa tão básica. Isso é óbvio que teria que ter uma tradução se alguém falasse na língua japonesa para eles. Gente, vamos ter tradução. Se fosse assim, não faz sentido. Não seria instrutiva, poderosa, rica. Os coríntios deveriam estar muito pirados, e eu deveria estar muito pirado se eu começasse a pregar para vocês aqui em suíço. Ninguém entende, nem minha esposa entende. Ou seja, né? Aí não merece uma carta do apóstolo Paulo que seja rica, instrutiva e poderosa. Então, não faz sentido. Isso aí é como alguém querer explicar que nós guardamos o domingo. Peraí, não tem um texto que fala, mas um verso bíblico, tem que ser um verso bíblico, então tá, Jesus ressuscitou no domingo. Sabe? Tá, ele ressuscitou no domingo. Ele foi crucificado na sexta. Ele fez a Santa Ceia na quinta. E daí? Ou seja, são argumentos, né, muito forçados. É verdade. Tá. Então, vamos avançar aqui. Falo mais em língua do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Vocês me entendem em língua celestial. Porque, gente, se Deus me dá uma língua celestial, que privilégio. Eu quero compartilhar, quero falar na igreja a língua dos anjos. Tem tudo a ver. Poderia ter havido uma tentação. Isso sim faz sentido. A pessoa querer falar, gente, Deus me deu a língua dos anjos. Vou falar um pouquinho para vocês. Olha só que lindo. Mas não sem intérprete. Esse é o ponto aqui do capítulo. Prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Então, mesmo que seja algo de Deus, né? Eu sei que dá vontade de compartilhar com os outros, mas só que esse dom é um mimo especial que Deus dá, tá? Na igreja não, porque senão realmente as pessoas não vão entender, vão achar bonitinho, mas não há entendimento dos outros. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha, está profetizado que será rejeitado e chamado de falsa luz. Por quem? A este povo. E para quem que Paulo está aqui citando Isaías, e para quem que Isaías profetizou? Para o povo de Deus. Então, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros. É interessante que lá em Isaías fala por homens gagos, ou por lábios gagos. Isaías 11:28. Porque é coisa que não se entende. Em inglês, stuttering tongue. Né? E seja como for, o fato é que
não vão crer, mesmo com, né, sinais. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Ó, então, a língua são um sinal para os incrédulos. É algo sobrenatural. A pessoa vai falar, gente, olha, é um sinal. Não pode ser, lá em Corinto eles falavam já japonês e de outras partes do mundo, era uma cidade portuária. Não, é um sinal. É para os incrédulos, não para os crentes. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Sinal, o que é um sinal? Seria como se fosse, opa, isso aí é de Deus. A profecia é um sinal para quem? Para os crentes, porque eles são edificados. Gente, vai acontecer isso. Você está falando, né, mesmo que você não conhece, mas está falando que, né, está acontecendo isso lá no obscuro, em Roma. Olha, isso edifica os crentes. Mas o falar em línguas impressiona os de fora. Gente, como é que ele está falando isso? Já os crentes, parece que não impressiona tanto, porque eles já estavam acostumados, era abundante, né? Repetindo aqui, porque isso aqui é meio profundo. Ó. De modo que as línguas são um sinal, só para melhor compreensão aqui, ó, para os incrédulos. As línguas são um sinal para os incrédulos, não para os crentes. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, né, pessoas lá de fora da rua, não vão dizer que todos vocês estão loucos? Se todos vocês falarem em línguas, vão achar que estão loucos. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Tá? Então, voltando aqui àquela questão de que eles poderiam estar falando em línguas, todos falando em línguas, um atrás do outro, assim como os que profetizam também é um atrás do outro, não é simultaneamente, todos profetizam, né? Não. É um atrás do outro. Aí também sim não. vai funcionar, porque se fosse todos juntos, ele não vai ser impressionado e convencido, vai ser uma baderna, né? Então, se falar em línguas aqui, também não era necessariamente todos juntos, mas era um atrás do outro, mas mesmo assim, os incrédulos podem achar que estão loucos, né? Porque apesar de ser um sinal para os não crentes, se falar muito em línguas, aí vai começar a cansar e estão loucos, né? Porque, para os incrédulos, o falar em línguas é um sinal. Sim. Porém, se todos falarem línguas, já vão achar que estão loucos. Ou seja, aparentemente, começou a falar em línguas, opa, isso é um sinal, mas depois se todos falarem, mais pessoa, gente, estão loucos. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, né, por todos é convencido, por todos é julgado. Ou seja, ele ouve várias pessoas profetizando, todos. Se todos profetizarem, aí, com uma palavra que ele entende, mais uma palavra que ele entende, e mais uma palavra que ele entende, aí sim é convencido. Por todos é julgado. Agora, o que será que significa isso? Que todos julgam um incrédulo de que ele realmente precisa parar de fumar, por exemplo. Todo mundo julga ele. Ele é julgado por todos. Talvez é nesse sentido, não sei. Só estou aqui buscando compreender o que significa esse por todos é julgado. Mas o apóstolo Paulo diz que nós estamos julgar os anjos, né, no céu, quanto mais coisas desta vida, né? Os segredos do seu coração se tornam manifestos. Olha só, quando alguém profetiza, portanto, definição de profetiza, veja também, aparece anterior. A profecia pode falar ou não sobre o futuro e pode falar aqui também os segredos do coração. Uau! Então, quando recebermos esse dom, Adilon, se o Senhor permitir em breve, né? Vamos também poder ler o coração das pessoas. Sim. Entrou fulano,
Gente, eu estou pensando isso. Então, eu já prego, já falo, né, as palavras de Deus involuntariamente, ou seja, como exatamente vai ser, se a gente vai escutar, né, Deus nos falando o que Ele está pensando, se a gente vai ler como um livro aberto no rosto dele, a gente vai ver, a gente vai experimentar depois, né? Mas a gente vai julgar e os segredos do seu coração, do incrédulo aqui, se tornam manifestos. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Então, em tempo de crise, né, se pessoas vierem aqui se refugiar no IBC querendo comer banana, pela graça de Deus, vamos estar profetizando e vamos ler os segredos do coração dessa pessoa, né? E oxalá essa pessoa se arrependa, esse próximo se arrependa e também receba o dom de profetizar e também leia os segredos de outra pessoa e assim por diante, né? Como disse lá Moisés a Josué, oxalá todos fossem profetas. Nós não queremos, eu quero me exaltar, Daniel Silveira e o Adilon estão se achando, não, oxalá todos fossem profetas. Nós queremos que todo mundo tenha esses dons maravilhosos e possamos usufruir dessa comunhão mais íntima com Deus, orar em línguas e profetizar, é um privilégio. Oxalá todos pudessem ter. Então, os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aqui não diz que vai se converter. Pode ser que só, né, a sinagoga de Satanás também vai se prostrar perante nós, perante os fiéis, você e eu, que fomos fiéis pela graça de Deus. Vão se prostrar perante nós e vão declarar que realmente Deus nos tem amado. Igreja de Filadélfia. Quem é vídeo dos 144 mil mais sobre isso, veja meu vídeo aqui, ó. Na segunda metade fala sobre isso. A menina. Então vamos declarar que Deus está verdadeiramente entre vós. Adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Gente, você vê que ele cita aqui dons, né? Revelação é algo sobrenatural. Deus me revelou. Também no mundo de Babilônia existe muito isso aí. Deus me revelou não sei o quê. Amém, oxalá seja de Deus. Eu só digo que Satanás pode, o enganador pode contrafazer também, para que quando isso aconteça em nossas fileiras, eu vou fazer uma contrafação para que quando aconteça o verdadeiro, eles rejeitem. O pessoal lá de Capitólio, para que os vizinhos Daniel achem que ele está ficando doido, para que assim que acontecer, já rejeitem. Isso aí é coisa dos evangélicos, isso aí é coisa de contrafação. Daniel está ficando... É plano de Satanás, fazer contrafação, queimar o campo, entendeu? Queimar, para que quando acontecer, as pessoas já rejeitem como sendo diabólico, entendeu? Então, que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando vos congregais. Agora, quando não vos congregais, você pode orar em língua de Canaã, em língua dos anjos. Mas não na congregação. Aqui, ó, quando vos congregais. Esse é o ponto aqui. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Então, na congregação, Adilon, não é proibido falar em línguas. Pode-se falar desde que haja intérprete, mas também não vai virar à noite falando em línguas com intérprete. Na reunião, né, pensando na fadiga das pessoas, né, faça-se, então, 2 ou no máximo 3.
Então, pessoal, vamos então colocar na prática. Se aqui no IBC acontecer de alguém começar a falar uma língua desconhecida, devemos orar para que haja intérprete, né? Se ninguém entender, Senhor, ninguém é intérprete, nem a pessoa mesmo pode falar em língua inteligível, essa pessoa, um diácono, deve ir lá e falar: olha, irmão, não, agora não, depois. Você ora lá no teu cantinho de oração, reprime. Aí, segura aí, tá? Instrução de Paulo. Ah, mas tem algum intérprete? Opa, vem aqui à frente, vocês dois, você, A e B. Venham, ou a própria pessoa. Não, Deus me dá a interpretação também. Vou falar em idioma que vocês compreendem. Falo em idioma e falo em português. O importante é falar em português na reunião, aqui no nosso caso, né? Então, os dois vão falar. Ok, muito obrigado. Podem se assentar. Mais alguém falando em línguas, gente? Tem intérprete? Tem. Vem os dois, né? Aí fala a mensagem de Deus, porque nós entendemos. Senta. E no máximo 3. Depois disso, não. Chega. Mesmo que aconteceu com você, tem intérprete, mas agora já não. Tá? É assim que deve funcionar. É uma instrução para nós hoje. Paulo disse aqui na introdução, eu vou reler, olha só. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas para quando? Os nossos dias. Os dias do tempo do fim, porque Ellen White foi a profetisa do tempo do fim. Os nossos dias são os dias do fim do mundo. São especialmente aplicáveis. Por quê? Porque no fim do mundo haverá uma nova onda de dons espirituais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? E falaremos em idiomas, né? Deu no cartão de ouro esse texto de Marcos 16 para Ellen White. Milagres, sinais. Amém? Sim. Queridos, você pode estar se perguntando: mas por que Ellen White não falou sobre isso mais claramente? De que esse não é o dom de Atos 2. Existem 100.000 páginas e em lugar nenhum ela falou. Queridos, Jesus disse assim, ó, muito tenho que vos dizer, porém vós não estáis preparados. Ellen White disse que haveria no futuro dela nova luz. Veja meu vídeo aqui chamado A Glória Progressiva do Adventismo e Acabamento do Templo. Porém, viu que não estavam prontos. Eles eram também, a maior parte do povo de Deus eram anões espirituais. E na questão da vestimenta também via que, olha, quer saber de uma coisa? A saia e pronto. Não dá mais para fazer mais reformas, porque mal estão adotando isso, né? Então, então, respondendo a questão, por que Ellen White não disse? Eu uso contra-argumento. Ellen White, em lugar nenhum, né, diz que essas línguas aqui eram a língua dos homens. Ela não diz. Ela não fala isso aí. Pelo contexto, pelo estudo da palavra, nós chegamos à conclusão, portanto, de que não faria sentido isso aqui ser língua dos homens. Um começar a falar grego, outro japonês, outro swahili, outro em mandarim, sabe? Há evidências, 1 Coríntios 13, no meio do sanduíche, aqui, bem no meio entre Dom 12 e o 14, fala língua dos homens e dos anjos. Isso. Então, parece que tem alguma coisa aí. E aí quem fala em língua não fala aos homens. Peraí, que língua é essa que não fala aos homens? A língua dos homens fala aos homens. Mas essa língua, então, 1 Coríntios 14, verso 12, penso que é de todos é o que deixa mais claro. O que fala nessa segunda língua, que é a língua de 1 Coríntios 14, é a língua celestial dos anjos, porque não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Era como se fosse um presente, um mimo para você. Sim. Para você poder se comunicar com Deus na língua de Canaã, na língua dos anjos. Gente, quem de vocês não gostaria de falar a língua dos anjos? Que privilégio! Sim. Quem de vocês não gostaria de ver um anjo, né? Ouvir um anjo, falar a língua dos anjos? É um mimo. Para edificação minha, 1 Coríntios 14. Toda a escritura é inspirada. Agora, profetizar é um carinho que Deus dá para os outros, entendeu? Por isso, 2. É um para você usar pessoalmente. Ó, isso. Esse presentinho aqui é só para você beber. Esse suco de uva aqui da Superbom é só para você. Agora, isso aqui é o que eu vou te dar. Esse microfone todo chique.
é quando você voltar lá para o Ceará para você poder usar e ser útil para as outras pessoas. Mas suco de uva não reparta com ninguém além de sua família, só para você. É um mimo e é um carinho especial, entendeu? Como é que Deus dá? Profecia e língua para dois diferentes objetivos. Ok, mas infelizmente a cegueira mental apoderou-se de Israel. Quem que é o Israel hoje? A cegueira mental apoderou-se de Israel. Interpretar mal e dar um sentido forçado, meio verídico e místico aos oráculos de Deus é para os instrumentos humanos um ato que põe em perigo sua própria alma e a dos outros. Ou seja, se eu tentar encaixar Atos 2 em 1 Coríntios 14, eu estou dando um sentido forçado. Mas como assim? Ninguém o entende? Mas então eu vou ter que fazer um malabarismo para conseguir encaixar. É dar um sentido forçado, meio verídico e místico. O que é místico? É como, por exemplo, falar aquele verso lá, a vara e a repreensão dão sabedoria. Não, Daniel, essa vara aqui, só um pouquinho. Essa vara aqui é responsabilidade. Não é vara de celulose, de pauzinho mesmo, para dar peteleco na criança palmada. Não, é um sentido místico. Ó, interpretar mal e dar um sentido forçado, meio verídico e místico aos oráculos de Deus é para os instrumentos humanos um ato que põe em perigo a sua própria alma e a dos outros. Orar em línguas, lendo 1 Coríntios 14 do jeito que é e não buscando dar um sentido forçado. Então, continuando aqui a leitura de 1 Coríntios 14. Então, nós já vimos então que quando 2 ou 3 e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha só, é isso que é orar em língua, é falar consigo mesmo e com Deus. Na igreja, portanto, não emita som, né? Esteja calado. Fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas. 2 ou 3 e os outros julguem. Também não é para ficar a noite inteira aqui, né? Falem os profetas, 2 ou 3 e os outros julguem. Os outros julguem o que o profeta está dizendo. Quer dizer, aqueles pontos lá que eu disse, a lei ao testemunho pelos seus frutos. Se houver um profeta falso, ele vai ser julgado pelos espirituais, né? Julguem, pode ser, pode acontecer, por isso que julgar. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha, interessante isso aí, não é? A pessoa está lá profetizando, falando, né? E se de repente para outra pessoa na plateia começa a falar. Então, nesse momento, o primeiro tem que parar e se assentar e o outro, né, digamos que vem para frente e começa a falar. Ou no mesmo lugar, mas o fato é que o outro começa a falar. Interessante, gente. Se alguém está profetizando e alguém interrompe e começa a profetizar também, não é um dever do diácono falar, peraí, ainda não acabou. Não. O Espírito Santo achou por bem, interrompeu primeiro, quem sabe para pegar uma linha de raciocínio, fazer um parênteses. Essa é a ordem de Deus. Porque um é o complemento do outro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Interessante. Porque Deus não é o autor de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, nós não temos que ter medo de que vai ser alguma coisa... será que vai acontecer uma confusão, uma Babilônia? Não. Deus é Deus de paz. Não precisamos ter medo de que vai haver uma confusão, uma baderna. E... tenho medo de que isso... Não. O amor perfeito lança fora o medo. 1 João 4, 18. Há sujeição, há ordem, há paz. Tá? É interessante que logo em seguida diz as mulheres estejam caladas nas igrejas.
porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. Isso aqui nós já falamos sobre isso nessa outra palestra, veja aqui nosso outro vídeo, tá? Fazer tudo com ordem e decência. Faça tudo com decência e ordem. Para finalizar, gente, há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus, futuro de Ellen White. Ela não revelou tudo. Há verdades gloriosas, privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo. Amém. Nós já falamos sobre deveres, estatutos e juízos. Por um ano inteiro, essa foi a nossa nota tônica, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Sim, Senhor. Por mínima que seja a instrução, se Deus assim ordenou, Ele achou importante a ponto de falar, então é importante a ponto de nós cumprirmos. Deveres. Mas agora são privilégios. Privilégios. Dom, isso aqui é um dom, é um presente, é um presentinho, né? É um privilégio, porque nem todos vão ter essa chance, né, irmão? Porque se eu rejeito um presente, por exemplo, se a Coreia do Norte mandar um presentinho para o presidente Bolsonaro e o Bolsonaro rejeitar o presente, a quem que ele está rejeitando, na verdade? Né? Então, se nós falarmos isso é contrafação, eu vou lutar contra, eu vou pregar contra, infelizmente é uma situação muito complicada para essa pessoa. Porque atribuir a Satanás alguma coisa que vem de Deus, logo em seguida Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Porque diziam, ele expulsa demônios por meio de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então Jesus falou, olha, que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir, chamar a luz trevas e as trevas luz. É um caso sem esperança. Então, é um privilégio, na verdade, é uma bênção. Por que relutância em aceitar uma coisa? Vamos experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom. Privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia. Gente, eu achava que só tinha 2 dons de línguas. O falso, o verdadeiro de Atos 2 e o falso. Então, não suspeitava que tinha um terceiro, orar em línguas. Serão revelados. A quem? Aqui fala aos fiéis? Não. Aqui fala a Israel? Não. Aqui fala aos seguidores. Conota uma ação que não está estacionado. Muitos adventistas estacionaram aonde o IEST parou. Tudo que o IEST ensinava, a gente vai ensinar também. Mas estacionaram aí. Pararam. São como os Amish, que pararam no tempo e não estão dispostos a avançar. Para os seguidores. Os seguidores que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. 144 mil. Amém? Obrigado, Senhor, por esses dons maravilhosos. Vamos louvar a Deus e agradecer a Ele de joelhos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por esses dons, esses presentes que Tu queres nos dar. Nós queremos reclamá-los e buscá-los cada vez mais. Nos encher do Espírito Santo. Encha-nos, Senhor. Por favor, ajude-nos, Senhor, a buscar o dom de profecia e a não proibir o falar em línguas. Queremos também fazer tudo com decência e ordem. Ajude-nos a evitar qualquer tipo de fanatismo, de extremismo, de contrafação que Satanás com certeza vai querer fazer, mas nós não precisamos temer, porque estamos em Teus braços e Tu vais dar esses dons a Seu tempo, no tempo que for melhor para nós, mas nós queremos fazer a nossa parte e já buscar, Senhor, para agora. Por favor, Senhor, derrame sobre nós o dom de profecia, acima de tudo. E se for de Tua vontade também, nós queremos, sim, o dom de línguas, esse mimo celestial de falar na língua de Canaã. Queremos experimentar, sim, Senhor, se for de Tua vontade. E se for, então, para todos, quero também intérprete e os outros dons. Pai, queremos abundar e ter uma relação estreita e preciosa com Cristo. Amém. Venha Cristo habitar em nós, que Cristo nasça em nosso coração. Antes que venham as dores de parto, já queremos, mesmo antes, agora, Senhor, receber a chuva no tempo da chuva serôdia. Amém. Capacita-nos para o alto clamor também, para podermos
ser um sinal para os incrédulos e levar essa mensagem, vencendo e para vencer. Através de Jesus Cristo oramos. Amém. Não extingais o Espírito, não desprezeis as